Boa tarde, iniciando mais um programa Vodka com Filosofia. Hoje o tema é Covid-19 e as suas repercussões na política brasileira. Pois bem, Covid-19 é um vírus já conhecido da comunidade médica, é um vírus considerado até brando, mas existe, inclusive por parte de um intelectual bastante respeitado nos Estados Unidos, Noam Chomsky, que ele avalia a questão do coronavírus como sendo uma guerra bacteriológica de baixa intensidade dirigida contra a China. Baixa intensidade porque o público-alvo mais diretamente atingido, em geral, são as populações mais idosas, as pessoas mais idosas. E esta guerra bacteriológica de baixa intensidade, ela teria ocorrido com o propósito justamente de frear a economia chinesa, uma vez que a China já está se credenciando para em breve ser não só a primeira potência mundial militar, populacional, mas também econômica, fazendo então com que já se avizinhe a queda do Império Americano. E nesta resistência para impedir esta queda inevitável, um grupo de militares americanos teria ido a Wuhan participar de jogos militares que estariam ocorrendo naquela cidade e trouxeram o vírus, o coronavírus, já com uma mutação genética e espalharam propositadamente ali, naquela cidade, para buscar culpar inclusive os chineses por uma epidemia que ocorreria na China, uma epidemia local, e eles teriam, inclusive esses militares, teriam a justificativa para isso, porque ali também em Wuhan existem laboratórios chineses que cuidam do trato de vários vírus potencialmente perigosos, como Ebola, o próprio coronavírus, buscando, a partir da intervenção genética, com que haja uma cura para esses vírus. No entanto, este plano, este objetivo americano, ele fugiu ao controle e, ao invés de ocorrer uma epidemia local restrita apenas ao território chinês, com o propósito de prejudicar a sua economia, para que a China tenha retardada essa posição de superar os Estados Unidos, o vírus ele teria fugido ao controle e, uma vez que ele se expandiu pelo planeta inteiro, se tornou uma pandemia, afetando inclusive os próprios Estados Unidos. Essa pandemia ela acabou também atingindo os países da América Latina, particularmente o Brasil, e aqui em nosso país estamos tendo consequências graves por conta desta implicação do desdobramento da consequência desta atitude norte-americana em relação aos chineses, porque o Brasil ele não está demonstrando
aptidão para resolver o problema de forma hábil. Isto não apenas por uma questão de falta de agilidade, uma questão de maior compromisso gestor ou de uma visão mais humana em relação às pessoas. Na verdade, o governo atual de Jair Bolsonaro, ele tem como propósito justamente e tem como vetor cuidar de um público muito específico, de uma parcela muito pequena da população, que são os latifundiários, os rentistas, os grandes banqueiros, a classe média alta, e o impacto disso sobre a população, sobretudo a mais carente, pouco importa. É uma política de genocídio, de extermínio da população dos mais pobres, sobretudo quando o próprio presidente da República, ele, de forma deliberada, incita com que as pessoas voltem ao trabalho, contrariando as recomendações da Organização Mundial de Saúde e colocando, portanto, as pessoas sob risco iminente de contágio mais rápido. E isto não só afeta a vida do indivíduo, que vai estar mais exposto aos riscos de contaminação, mas também, sobretudo, porque isto acaba gerando a possibilidade real de um colapso do sistema de saúde que não vai ter condições de atender uma demanda muito numerosa na medida em que o contágio pelo coronavírus ocorrer e se alastrar muito rapidamente. Mas esta conduta do presidente da República apenas reforça o descompromisso que há com as pessoas e o compromisso que existe, sobretudo com os planos de saúde, com as pessoas, os empresários que lucram com isso, na medida em que provavelmente depois vai se utilizar o expediente de imputar ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, que é universal e atende todas as pessoas, o fracasso por não ter conseguido atender a essa explosão de uma demanda que, segundo esse fanatismo, esse fundamentalismo do mercado financeiro, só pode ser melhor respondido e efetivamente respondido pela iniciativa privada. É, portanto, uma lógica que há na concepção de Bolsonaro, esta lógica perversa e excludente, e uma lógica que visa beneficiar apenas os empresários, sobretudo os empresários dos planos de saúde. Acontece que existiu e ainda há uma grande movimentação, sobretudo de governadores e prefeitos que, utilizando uma conduta mais razoável, se contrapuseram a esta postura reprovável, sem dúvida, do presidente da República e, de forma bastante severa, se colocaram contra esta incitação ao retorno ao trabalho e esse abandono das pessoas em relação ao isolamento social. E ocorre que muitas pessoas, muitos cidadãos, simpatizantes de esquerda e mesmo pessoas da esquerda acabam muitas vezes não percebendo que este embate que existe hoje entre governadores e prefeitos, sobretudo, por exemplo, como o embate
entre João Dória e o próprio Bolsonaro, é um embate que ele ocorre dentro e que está circunscrito ao território da própria classe dominante, da própria elite. O que ocorre ali é uma divergência entre uma direita que é escravocrata, que não tem preocupação com o seu povo e o seu país, e uma contraposição a essa extrema-direita, que também é escravocrata, num nível ainda mais intenso, mas é escravocrata. E este embate que se dá entre a própria classe dominante. Portanto, não há motivos para saudar, elogiar, enaltecer a conduta do governador, por exemplo, de São Paulo, João Dória, uma vez que ele próprio, para ser governador, se beneficiou naquele momento de um capital político favorável de Bolsonaro, e o Dória surfou nessa onda bolsonarista, obteve apoio e ascendeu à condição de governador do estado de São Paulo. Mas acontece que o governador João Dória, ele é cúmplice e corresponsável por esses descaminhos que o Brasil tomou a partir do momento em que chegou ao poder Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos, portanto, lidando com uma situação real de conflito dentro da própria classe dominante, que já pensa na eleição de 2022, para, nesta força, nesta queda de braço, poder determinar quem é que vai conduzir os destinos da nação, se ela será mantida pela extrema-direita ou pela direita que busca se credenciar para poder governar de novo. Portanto, este embate, este choque entre a própria classe dominante, longe de credenciar algum enaltecimento ou elogio, por exemplo, do governador João Dória, apenas deve ser um instrumento para que se possa denunciar o quanto responsável o próprio governador João Dória é por esta situação que o país está vivendo, uma vez que alçou e ajudou a alçar ao poder uma pessoa e um projeto político descomprometido com as pessoas. Da mesma maneira, a demissão do ministro da Saúde, Mandetta, e a sua substituição pelo outro ministro da Saúde, o Teixe, não deixam dúvidas também que ali é uma divergência entre a própria classe dominante. Não há motivos para saudar ou elogiar o Mandetta por ele ter saído e buscado seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e que ele teria sido dispensado justamente porque tem uma visão humana. Ao contrário, trata-se de um representante da direita, um pouco mais razoável, mas que também é comprometido com o golpe que levou o Bolsonaro ao poder, tanto que o Mandetta ele estava com aquela placa "Tchau, querida", no momento em que se votou o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Portanto, é preciso ficar claro que estas divergências no interior da própria elite, da própria classe dominante, deve ser utilizado não para defender aquele lado que dentro desse conflito é mais razoável, mas denunciar, sim, que tanto a direita como a extrema-direita, eles são, guardado apenas o radicalismo de um em relação ao outro, porque a extrema-direita é uma
visão ainda mais agressiva da elite brasileira em relação ao seu povo, mas ainda assim é uma visão e uma leitura de mundo que contraria os anseios da classe trabalhadora para que ela possa prosperar, melhorar de vida. Portanto, guardado uma certa proporção, podemos dizer sim que tratam-se de farinhas do mesmo saco, comprometidos com o golpe e que gerou essa situação atual, esta crise sanitária, que ela vem agravar uma crise econômica que já estava em curso. Portanto, é preciso que se faça uma leitura correta, acertada deste contexto histórico em que está havendo agora um embate entre os setores conservadores e ultraconservadores para verificar quem vai e quem tem a pretensão de comandar o destino do país. Mas é necessário que se desnude estas intenções e que, ao mesmo tempo em que se mostre esse descompromisso, esse despreparo completo do governo ultradireitista de Jair Bolsonaro, mas que nem por isso se poupe aqueles que são cúmplices e corresponsáveis ou responsáveis diretos ou indiretos pela crise que nós estamos enfrentando, e isto significa que João Dória, governador do estado de São Paulo, e Mandetta, ex-ministro da Saúde, eles não devem ser poupados de uma crítica justa e correta do descompromisso que há com este país. Isto é fundamental para que se possa utilizar estes desencontros, esses embates que está ocorrendo entre a elite, para que nós possamos esclarecer a população e buscar com que o Partido dos Trabalhadores ele possa tomar a dianteira na oposição que deve ser feito pelo Partido dos Trabalhadores e não uma oposição feita pela direita como João Dória, e que é esta oposição da esquerda encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores que deve dar o tom da disputa em 2022. Lembrando que a questão também ela vai passar por reforçar essas ações de solidariedade e buscar influir junto à esfera política para que a população ela possa ter a sua renda emergencial garantida, a fim de que com isso a população ela possa ter a tranquilidade de cumprir as recomendações da Organização Mundial de Saúde e se manter em isolamento social. Não só para evitar o próprio contágio pelo coronavírus, como também não cooperar para que entre em colapso o sistema de saúde. E a partir daí, e da influência sobre a população, através de denúncias e críticas certeiras e corretas e justas, tanto contra a direita, contra a extrema-direita, buscar poder oportunizar para que o Brasil possa retomar o seu caminho de desenvolvimento econômico concatenado com o desenvolvimento social e humano necessário para que o país ele possa vir a cumprir o seu destino histórico,
de ser uma grande nação e poder contemplar o seu povo com a dignidade que ele merece. O programa Vodka com Filosofia termina aqui e voltará em breve com um novo tema. Muito obrigado, boa tarde.